Bom dia. Nós estamos, nesta manhã, dando início à nossa nova série de mensagens. E essa nossa nova série vai se fundamentar no Sermão da Montanha. Então, aproveitando que ainda estamos em pé, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. E nós leremos alguns versículos do capítulo 4 e também do capítulo 5, que é onde o sermão começa propriamente dito. Mas Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17, e depois dos versículos 23 a 25, e os versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Mateus. Então, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12 até o verso 17, nosso primeiro trecho de leitura, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ouvido, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região de sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora versos 23 a 25 do mesmo capítulo 4, que diz: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem então tomar assento. Sermão da Montanha. Uma das passagens bíblicas mais conhecidas, mais universalmente conhecidas a nível mundial. Muitas pessoas, inclusive não cristãos, podem não entender nada do Evangelho, da salvação, mas conhecem algumas das palavras que Jesus proferiu nessa ocasião. Como, por exemplo, sobre o perdão, sobre dar outra face, sobre as bem-aventuranças. São expressões conhecidas, citações conhecidas, mas muitas vezes muito mal interpretadas. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguns anos atrás surgiu um filme que fez muito sucesso. O nome do filme se chamava Até o Último Homem. Um filme baseado numa história real, ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, na qual um soldado que ingressou no exército americano como médico, ele era pacifista, por causa da sua crença religiosa, que por sua vez se fundamentava na interpretação, principalmente na interpretação do Sermão do Monte, nas passagens de Jesus sobre dar a outra face, sobre o perdão, sobre não resistir ao mal, né? E com base nessa interpretação ele entendia que não podia pegar em armas, mas ele queria ir para a guerra como médico, enfermeiro. E era obrigatório portar uma arma. Mas ele não podia pegar uma arma, ele brigou com seus superiores, quase foi preso, mas no final das contas, como a Constituição americana garante a liberdade, a objeção de consciência, ele conseguiu servir sem portar uma arma. E o filme nos mostra então ele no campo de batalha resgatando dezenas de soldados que estavam no campo ali, feridos, e ele arrastava aquelas pessoas sem portar uma arma sequer para se defender. E ele foi condecorado e se tornou um herói. Hoje nós podemos admirar a sua história pela coragem e pela convicção que ele tinha. Não obstante essa convicção e essa coragem, o fato é que essa convicção e essa coragem se baseava numa interpretação equivocada da palavra de Deus. Uma interpretação equivocada do Sermão do Monte. Então, conhecer as palavras do Sermão do Monte não nos garante que realmente estamos entendendo o que Jesus quis dizer e o que ele quis nos ensinar. Ao longo das próximas semanas, a nossa ideia, portanto, é ajudar a Igreja do Jardim Botânico a entender essas passagens, porque elas são importantíssimas para a nossa vida cristã. Essas passagens, esses ensinos de Jesus nos mostram o caráter do cidadão do reino dos céus, do reino de Deus. Qual é o caráter cristão?
E há um problema muito grande em pegar passagens isoladas e tentar interpretá-las e tentar vivê-las literalmente. Quando nós fazemos isso, nós podemos cair no absurdo. E, particularmente, eu entendo, assim como a maioria dos cristãos, que o pacifismo, esse pacifismo absoluto, é um absurdo. Ele não tem fundamento à luz de outras passagens da Escritura. Então, feito esse alerta inicial, eu quero, nessa pregação de hoje, eu peço perdão à igreja porque é novamente uma daquelas mensagens introdutórias de séries que é uma mensagem um pouco mais técnica, digamos assim. Ela é um pouco mais explicativa, ela vai explicar um pouco sobre Mateus, sobre o contexto de Mateus, o que Mateus pretendia, sobre o contexto do Sermão do Monte, né, o que Jesus pretendia com o Sermão do Monte. Nós não vamos entrar propriamente no Sermão do Monte, mas vamos falar então a respeito do Evangelho de Mateus e de onde esse sermão está situado e de qual a importância dele. E ao final eu pretendo trazer então algumas aplicações, porque sempre há aplicações, senão não é uma pregação, seria uma aula e não uma pregação. Mas eu tenho aplicações aqui para a vida prática a partir dessa compreensão geral do Evangelho de Mateus e também do lugar do Sermão do Monte neste Evangelho. Então o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui com os irmãos é a respeito do Evangelho de Mateus. Como eu falei na semana passada, quando nós anunciamos essa nova série, vocês viram ali na arte que está colocado como primeira temporada, porque nós pretendemos, não somente nessas próximas semanas deste ano de 2026, mas também no próximo ano, falarmos a respeito dos ensinos de Jesus que constam no Evangelho de Mateus. E por que ensinos de Jesus que constam no Evangelho de Mateus? Porque o Evangelho de Mateus é dos 4 evangelhos aquele que mais retém a quantidade gigante de ensinamentos de Jesus. Muitos dos ensinamentos que constam no Evangelho de Mateus não estão nos demais evangelhos. E por que o Evangelho de Mateus tem tantos ensinamentos de Jesus? Porque Mateus tinha um objetivo em mente. O evangelista, Mateus, discípulo de Jesus, o coletor de imposto, que a tradição da igreja sempre disse que foi o autor deste evangelho, apesar do evangelho não ter ali, né, um título, né, o evangelho original ele não tem identificação do seu autor. Mas lá no primeiro século, pais da igreja já diziam que Mateus coletou as memórias de Jesus e escreveu para os judeus. E muito bem, Mateus, um judeu, estava escrevendo para judeus. E ele queria então demonstrar que Jesus é o cumprimento de todas as expectativas que os judeus tinham no Antigo Testamento. Jesus era o Messias prometido. Jesus era o profeta que foi prometido lá quando Moisés disse que Deus levantaria um profeta e que esse profeta deveria ser ouvido. Pois bem, Jesus era este profeta aguardado. Mas Jesus não era simplesmente um profeta qualquer, ele era mais do que um profeta. Por isso também o Evangelho de Mateus tenta mostrar que Jesus é superior a Moisés, porque Moisés era considerado o profeta maior do judaísmo. E o evangelista Mateus está dizendo, sim, Moisés é importante, mas Jesus é mais do que Moisés, porque Jesus não apenas ensina a lei de Moisés, mas ele consegue dar um significado e um alcance muito mais amplo do que Moisés vinha dando até então. E os ensinos de Jesus são, em muitos sentidos, inéditos para o judaísmo e para a compreensão que o povo judeu tinha a respeito da vontade de Deus. Mateus quer também mostrar que Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. Acabamos de terminar a série de Provérbios. Na série de Provérbios falamos sobre a sabedoria e falamos muitas vezes que a sabedoria às vezes era personificada lá nos discursos no início do livro de Provérbios, né? Inclusive a sabedoria faz um convite, né? Para que venham, bebam, aprendam com ela. Pois bem, Jesus é como que a personificação dessa sabedoria e é a pessoa mais sábia que já existiu e, portanto, ele é superior a Salomão. Salomão é considerado o padrão de sabedoria para os judeus. Pois bem, Jesus é mais sábio que Salomão e ele ensina, portanto, com mais sabedoria e com mais autoridade do que Salomão. Então, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Salomão. E Jesus também, ele é o filho de Davi. Mateus tenta deixar isso bem claro quando ele fala do nascimento de Jesus, quando ele apresenta as genealogias. Ele quer mostrar que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias. Aquele aguardado libertador que viria redimir o povo de Israel e implantar um reino de Deus aqui na terra. Pois bem, Jesus é essa pessoa. Jesus é filho de Davi e é o Rei Supremo. E, portanto, ele também é maior do que o próprio Davi. Então, Jesus Mateus, no seu evangelho, ele vai nos apresentar a pessoa de Jesus como aquele que cumpre todas as expectativas e esperanças que o povo de Israel nutria ao longo dos séculos.
Ele veio transmitir a verdadeira sabedoria. Ele veio transmitir a vontade de Deus de uma maneira mais plena. Ele veio para trazer salvação e libertação para o povo de Deus como ninguém poderia. E ele veio, portanto, para trazer ao mundo o reino, o tão aguardado reino de Deus. É esse o objetivo de Mateus e por isso Mateus apresenta, dá ênfase a tantos ensinos de Jesus. E o Sermão do Monte é o primeiro bloco de ensinos de todo o livro. O livro de Mateus tem 5 grandes blocos de sermões. E os estudiosos costumam dizer que esses 5 blocos de sermões, de ensino, não são coincidência. Por quê? Porque 5 é também o número de livros atribuídos a Moisés, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os 5 livros da lei que os judeus consideravam perfeitos. Pois bem, Jesus aqui agora tem 5 sermões, 5 blocos de ensino, que, portanto, de alguma maneira são uma alusão ao Pentateuco, e novamente mostrando que Jesus é o profeta, é o novo mestre, é o novo Moisés. Então, dos 5 blocos de ensino, o livro de Mateus, ele se situa em torno desses 5 blocos de ensino. O Sermão da Montanha é o primeiro bloco de ensino. Depois do Sermão da Montanha, nós teremos outros blocos. Por exemplo, o capítulo 10 é o segundo bloco de ensino que fala sobre discipulado e missão. O capítulo 13 é o terceiro bloco de ensino que fala a respeito do reino do céu. O capítulo 18 é o quarto bloco de ensino que fala sobre a igreja e o povo de Deus. E por fim, o famoso Sermão das Últimas Coisas, capítulo 24 e 25 de Mateus, nos fala da vinda do reino de Deus, ou seja, a escatologia, as últimas coisas. Todas as narrativas que o Evangelho tem, ou seja, as histórias sobre o que Jesus fez, todas elas giram em torno desses 5 blocos de ensino. Essas narrativas têm como objetivo preparar o leitor para o ensino de Jesus que estava por vir. E o que isso significa? Isso é importante para talvez vocês entenderem quando forem ler os outros evangelhos. Quando vocês forem comparar Mateus com Marcos e Lucas, por exemplo, vocês vão ver que é muito semelhante. Às vezes as palavras são iguais, mas às vezes é diferente, às vezes a ordem das histórias é diferente. Por quê? Porque cada evangelista tem uma ênfase específica. Isso explica por que alguns falam mais, outros falam menos, e por que a ordem das histórias é diferente. Mateus, dizem os estudiosos, não é um evangelho que prioriza a cronologia exata dos eventos. Mateus não está necessariamente numa ordem exata cronológica. É claro que Mateus não vai colocar o nascimento de Jesus depois da morte e ressurreição. Não, isso não faria sentido. Mas dentro do nascimento, início do ministério, batismo, início de ministério, e depois a última semana, a morte e ressurreição, há todo o ministério de Jesus, que mais ou menos durante 3 anos, e esses acontecimentos eles não estão necessariamente na mesma ordem dos outros evangelhos. Por quê? Porque Mateus está agrupando as histórias de Jesus tematicamente, ele está encaixando nesses grandes discursos de Jesus. Então Mateus reorganiza as histórias, por isso que vocês vão ver, por exemplo, quando compararem com o evangelho de Lucas, os estudiosos dizem que Lucas é talvez o evangelho mais exato cronologicamente falando, porque Lucas teve esse interesse mais de historiador, né? Então vocês vão comparar que há algumas diferenças na ordem de alguns ensinos e de algumas histórias. A explicação é, Mateus, ele, apesar de ter alguma cronologia, apesar de ele ter alguma cronologia e ordem interna, não é a ênfase dele ser um relato exatamente cronológico. Então, guardem isso. No ano que vem, quando falarmos sobre esses outros 4 blocos de ensino do Evangelho de Mateus, lembrem-se que todas as narrativas antes desses blocos, estão apontando para esses blocos de ensino. E Mateus, portanto, quer apresentar uma das grandes ênfases do Evangelho de Mateus vejam, povo judeu, este é o cumprimento de todas as expectativas. E Jesus é o próprio Israel. Ele encarna na sua vida e no seu ensino aquilo que Israel deveria ter sido, aquilo que Israel deveria ter feito, mas que falhou em fazer. Israel deveria ter sido luz para os gentios, mas não foi, porque caiu na idolatria e no pecado. Israel deveria mostrar a glória de Deus ao mundo, e até mostrou por algum momento, mas depois falhou. Mas aqui está uma pessoa que vai recapitular todos os passos da nação de Israel, e vai fazer tudo aquilo que Israel deveria ter feito, e vai ter uma vida perfeita, e vai glorificar o nome de Deus, e vai servir de luz para o povo de Israel, mas também para todos os gentios, para todas as nações da face da terra. E é nesse sentido, portanto, que nós
podemos começar a entender estas passagens bíblicas que eu li aqui na abertura da nossa mensagem. Capítulo 4. Nossa exposição do Evangelho de Mateus, ela começa, portanto, expondo como iniciou o ministério de Jesus. Capítulo 1, Mateus, capítulo 1 e 2 são capítulos que nós costumamos ler na época do Natal. Na época tanto do Natal como na época do Advento, que é a preparação para o Natal. Aquelas histórias sobre a genealogia, sobre as profecias, sobre a aparição do anjo a Maria, a anunciação, sobre o nascimento de Jesus, sobre a visita dos reis magos, e sobre a fuga para o Egito, e depois o retorno. E após o Natal, algumas vezes, vem aquele período que se chama no calendário litúrgico da igreja Epifania, às vezes se lê o batismo de Jesus, como uma manifestação de Deus sobre a vida dele, para que todos vissem que ele era o Filho de Deus. Então se lê às vezes sobre o batismo de Jesus. O ministério de João Batista às vezes se lê um pouco no Advento, e tudo isso está nos 3 primeiros capítulos. Agora o capítulo 4, no início ele bota a tentação de Jesus, que é quando há a preparação e o teste final antes de iniciar o ministério dele. E após a tentação, nós vemos então que Jesus começa o seu ministério. E no que consistia esse ministério, é o que nos diz o versículo 12 do capítulo 4. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, no caso João Batista, retirou-se para a Galiléia. Jesus havia sido batizado lá na Judéia por João Batista. E ele foi tentado, provavelmente no deserto, o contexto dos desertos da Judéia. Então ele estava ali. E depois ele saiu do deserto da Judéia e, a princípio, segundo até os relatos do Evangelho de João, ele aparentemente esteve algum tempo ali pela região da Judéia. E até alguns discípulos conheceram Jesus nesse tempo. Mas passado algum tempo, há uma guinada na vida e no ministério de Jesus. Ele sai, e isso acontece no momento em que João Batista é preso. Não se sabe se talvez por segurança ele optou por sair, porque a Judéia era um lugar mais perigoso, uma presença romana mais forte. Mas o fato é que, uma vez que João Batista foi preso, Jesus sai da Judéia e ele vai para a Galiléia. A Galiléia é a região ao norte de Israel. É a região onde está a cidade onde ele nasceu, que é Nazaré. É a região também onde está o mar da Galiléia, que é um pequeno lago, onde viviam os discípulos e onde havia uma cidade que era relativamente importante para os judeus, chamada Cafarnaum. Jesus foi para a Galiléia, primeiro para Nazaré. Lá em Nazaré, segundo Lucas, ele é rejeitado pelos seus. E ele sai de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins daquilo que nos tempos antigos eram consideradas as tribos de Zebulon e Naftali. Quando a terra de Israel, lá na época de Josué, foi distribuída entre as 12 tribos, que eram dos 12 filhos de Jacó, o norte, essa região da Galiléia, ela ficava com essas duas tribos, Zebulon e Naftali. E Jesus foi, portanto, para esta região e em Cafarnaum se estabeleceu, e ali ele começou o seu ministério. E Mateus vê nisso um cumprimento de uma profecia. Ele vê que aquilo que Isaías falou lá no passado, há mais de 700 anos, estava se cumprindo. Ele diz, verso 14, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz de Deus, a luz da glória de Deus, a luz do Evangelho, a luz da esperança, a luz da salvação, estava raiando sobre o povo de Deus que habitava naquela região da Galiléia, uma região tão sofrida. Porque quando o povo de Israel, nos tempos antigos, era invadido, a primeira região a sofrer a invasão, a primeira região a ser atacada, a primeira região em que as pessoas eram presas, escravizadas e levadas para o exílio, era a região dessas duas tribos, a região da Galiléia, porque era uma região de fácil acesso, era por onde passavam as estradas que ligavam a região da Babilônia, da Mesopotâmia, da Síria, com o Egito e com o mar. E, portanto, por ali passaram muitos exércitos, e por ali, o povo que vivia ali, viveu um período de extensas trevas. Desde quando os assírios tiraram as tribos de Israel daquele lugar, aquela região passou a ser considerada uma região de trevas, uma região de sofrimento. Mas o profeta Isaías antevê um dia em que a glória de Deus começaria a raiar por ali. Ao invés de raiar primeiramente em Jerusalém, onde estava o templo, onde era a capital, onde era importante, a glória de Deus e a luz de Deus iria raiar nessa região esquecida, nessa região abandonada, nessa região que os judeus consideravam uma região pouco importante, talvez por causa dos pecados do próprio povo. Um povo que talvez fosse mais propenso a aderir à idolatria, pois bem, apesar de tudo, era lá que primeiramente a luz de Deus iria raiar.
E o ministério de Jesus começa naquela região. E ele traz luz, salvação e libertação, primeiramente, para o povo da região da Galileia. E o verso 17 então vai dizer: daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pregação de Jesus, e isso nos ensina já algo em relação ao conteúdo da pregação da igreja, porque essa era também a pregação de Jesus. Jesus começou pregando, num primeiro momento, Jesus pregava como João Batista. O que João Batista pregava? Arrependei-vos. Pregava para os judeus, que conheciam a Deus teoricamente. Não eram pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus que ouviam a pregação de João Batista. Eram os próprios judeus, que conheciam a lei, que conheciam Moisés, que conheciam Yahvé, que serviam a Deus. Mas João Batista estava pregando a eles o arrependimento. Jesus, quando começa o seu ministério, ele também prega o arrependimento. Arrependei-vos. Mas por quê? Porque vocês têm que estar preparados, vocês têm que estar prontos, porque o reino de Deus, o reino dos céus, na palavra de Mateus, está próximo. Logo no início, a pregação de Jesus ela era muito parecida, portanto, com a de João Batista. Mas logo, como nós veremos nos versículos seguintes, essa pregação vai ganhar um tom nitidamente diferente. Porque Jesus não vai apenas pregar arrependimento. Ele vai agora pregar as boas notícias, ou as boas novas, ou o evangelho do reino. E ele vai, de fato, começar a trazer o reino de Deus para este mundo em trevas. O arrependimento era como que uma pré-condição, uma preparação para que o povo pudesse entrar no reino. O arrependimento, o novo nascimento, a transformação, a fé, são pré-condições para que o povo possa ouvir os ensinos de Jesus e entender esses ensinos, aplicar esses ensinos e ter o poder de viver esses ensinos. Porque sem arrependimento, sem conversão, sem o poder de Deus e do Evangelho na vida daquele que ouve os ensinos de Jesus, esses ensinos não terão poder e eficácia nenhuma. E as pessoas vão ficar presas nesses ensinos num legalismo que não vão conseguir guardar e vão se sentir desesperadas e não vão ter nenhum tipo de esperança de salvação, porque elas não poderão de maneira nenhuma se aproximar de Deus pela tentativa de guardar os ensinos pelo seu próprio esforço. É necessário que primeiro, portanto, a luz de Deus raie nas suas vidas, possa raiar nas suas vidas, e ela começa a raiar quando os olhos das pessoas se abrem e elas se arrependem. Arrependimento, fé, transformação, novo nascimento. Jesus começa a pregar, portanto, o arrependimento, e ele diz: o reino dos céus está próximo. Mas vejam, Mateus fala de reino dos céus. Os demais evangelhos falam em reino de Deus. Marcos e Lucas falam em reino de Deus. Por que eles falam em reino de Deus e não reino dos céus? A resposta é porque Lucas escreve principalmente para não-judeus. Marcos também, a princípio, ele não está restrito aos judeus, mas Mateus escreve para judeus. E os judeus, meus irmãos, até hoje é assim. Os judeus têm o hábito de interpretar bastante literalmente o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eles evitam pronunciar até mesmo a palavra Deus, não só o nome de Deus, que é Yahvé, mas também a palavra Deus também não, eles evitam usar ela. Não é que não usem, mas eles têm muito cuidado para usar essa palavra. É bem provável que Mateus troque a palavra reino de Deus por reino dos céus por causa disso. Porque ele está escrevendo principalmente para judeus convertidos ou judeus que poderiam se converter. Ele está fazendo uma apologia da fé cristã para judeus que ainda não conhecem a Jesus. E, portanto, ele não quer causar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de ofensa, e ele usa então a palavra reino dos céus. Mas não pensem vocês, porque existem pessoas que, para justificar certas correntes teológicas, elas dizem que reino dos céus e reino de Deus não são a mesma coisa. Dizem, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, na verdade as duas coisas são a mesma coisa. Reino de Deus e reino dos céus são sinônimos. Jesus, quando está pregando o evangelho do reino, pode chamar como você quiser, reino dos céus ou reino de Deus. É a mesma coisa, é o evangelho do reino. Jesus diz que está próximo, mas logo depois, vejam, essa é a primeira parte, o início do ministério de Jesus em Cafarnaum. Aí depois disso, o Evangelho de Mateus tem ali alguns versículos que eu não li, que nos falam aqui do chamado, da vocação de alguns dos discípulos, mas logo após isso, o Evangelho continua e diz o seguinte: ele vai fazer um resumo do ministério de Jesus na Galileia. E o Sermão do Monte, ele foi em algum momento proferido nesse período aqui que está nesse pequeno resumo do capítulo 4, versículo 23 a 25, que diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O ministério de Jesus consistia nisso. Ele era itinerante. Jesus ia pregando e ia indo nas sinagogas. O que eram as sinagogas? As sinagogas eram mais ou menos o que são para nós hoje as igrejas, as congregações, os templos, né? As sinagogas eram os lugares em que os judeus, que estavam longe do templo em Jerusalém, se reuniam para adorar a Deus. A adoração ela consistia em algumas orações, que eram às vezes também cantadas, leituras de salmos e da palavra de Deus, não só de salmos, mas leituras das escrituras e ensino e explicação dessas escrituras. A estrutura do culto na sinagoga era basicamente essa, e a igreja herda parte dessa estrutura no seu culto hoje. Mas Jesus então ele fazia isso, ele ia percorrendo as cidades. Há estudiosos que dizem que a Galileia tinha mais, segundo o historiador Flávio José, parece que a Galileia poderia ter até 3 milhões de habitantes. Muita gente não acredita que essa estatística seja verdadeira, porque 3 milhões de habitantes numa área tão pequena, dizem que naquela época não teria como comportar uma população tão grande. Mas o fato é que ninguém sabe ao certo. Flávio Joséfo foi um historiador que viveu no primeiro século e ele disse que a Galileia tinha uma população de mais ou menos 3 milhões de pessoas. E não só 3 milhões de pessoas, ela tinha mais ou menos 200 povoados e cidades. Então Jesus tinha muito trabalho, ele ia percorrer, por isso que mais tarde ele vai mandar os discípulos irem por todos esses povoados. Porque eram muitas cidades e muitos povoados, Jesus ia por ali, passando, pregando, todos os dias, todas as semanas. E evidentemente, meus irmãos, que os ensinos de Jesus pregados nas sinagogas, nos lugares que ele ia, muitas vezes, quem é pregador itinerante sabe disso. O pregador, as pessoas não ficam tirando mensagens novas a todo momento da cartola, né? Toda hora uma coisa nova. Não, muitas vezes os mesmos sermões são pregados em lugares diferentes. E os mesmos sermões, eles não são totalmente iguais. Os mesmos sermões têm diferenças, porque às vezes o público diferente exige uma aplicação diferente. Às vezes, num dia que o pregador está pregando aquela mesma pregação, surge alguma nova ideia e ele também acrescenta aquela ideia. Ou ele resolve tirar alguma coisa que ele acha que não é relevante para o povo naquela nova pregação. Então nós temos que entender que os ensinos de Jesus, eles provavelmente foram repetidos diversas vezes com pequenas diferenças. E é isso que explica o fato de que os evangelhos muitas vezes têm os mesmos ensinos com pequenas diferenças. E o próprio Sermão do Monte, ele está no Evangelho de Mateus, e possivelmente também no Evangelho de Lucas, capítulo 6, e há diferenças. E essas diferenças se explicam porque Jesus pode ter pregado esse sermão mais de uma vez, em diversas ocasiões. E, portanto, ele reorganiza o material conforme o público que vai ouvir o sermão. O ministério de Jesus é o ministério de um pregador itinerante em uma cultura que tem uma forte oralidade, em que as pessoas muitas vezes não liam ou não sabiam ler, mas que memorizavam os ensinos e memorizavam as escrituras e faziam um esforço para memorizar. Então, dependendo do lugar, foi memorizado com determinada nuance, em outro lugar foi memorizado com outra nuance. Mas o fato é que Jesus tinha esse ministério e aqui a Bíblia diz que ele prega o evangelho do reino. Evangelho, costumamos falar isso muitas vezes, principalmente em pregações no Natal ou na Páscoa, que o evangelho é a boa notícia, significa boa notícia. A palavra evangelho é uma palavra grega, evangelion, que significa boas notícias. Jesus está pregando boas notícias. Jesus não está dizendo, vejam, agora a vida de vocês vai ficar mais difícil, porque se Moisés dizia isso, eu digo que agora é muito mais do que Moisés disse. As pessoas às vezes encaram os ensinos de Jesus dessa maneira. Jesus radicalizou a ética, agora está bem mais difícil de fazer a vontade de Deus. Bom seria viver na época de Moisés, porque era mais fácil. Algumas pessoas pensam dessa maneira, mas não é assim. Jesus está pregando uma boa notícia. O evangelho do reino é uma boa notícia, é uma boa nova. Porque o evangelho do reino não é façam isso e vocês serão salvos. O evangelho do reino é Deus está vindo para trazer salvação para o seu povo. Isso é o evangelho. O reino de Deus está chegando e a era de libertação está chegando. Essa é a pregação de Jesus. João Batista não pregava o evangelho do reino. João Batista pregava apenas arrependimento. Porque o arrependimento era necessário para entrar no reino. Mas agora, Jesus ele pode ir além de João, porque Jesus é maior do que João Batista. E agora, portanto, Jesus prega não só arrependimento, mas ele prega a boa notícia do reino de Deus. O reino está chegando. Acordem, despertem, o reino de Deus está chegando, alegrem-se. E é por isso que o Evangelho também nos diz que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Porque o Evangelho, meus irmãos, o reino de Deus significa libertação.
significa vida plena, significa paz, significa alegria. E as curas que Jesus fazia eram sinais de que esse evangelho estava chegando. Os milagres que Jesus fazia eram sinais de que o reino de Deus estava ali, estava próximo. Alguma coisa estava acontecendo portanto, eles podiam crer que, de fato, Jesus não estava apenas ensinando, Jesus não era apenas um charlatão tentando convocar o povo para uma revolução, para implantar à força um reino de Deus se rebelando contra Roma. Não! Jesus está mostrando concretamente, por meio de seus milagres, que Deus está com ele e que o reino de Deus está chegando. E é uma coisa maravilhosa porque pessoas no mundo antigo que não tinham nenhuma esperança de cura, que não tinham acesso à medicina, não tinham acesso a nada, viviam vidas miseráveis. Agora as pessoas os desprezavam, eles eram párias sociais, eram considerados às vezes até pecadores por causa das suas doenças. Agora Jesus tem um olhar de compaixão por essas pessoas que ninguém tinha. Jesus tem um olhar de amor por essas pessoas que ninguém tinha. E ele começa a curar. E as curas são tantas, os milagres de Jesus são tantos que a fama dele começa a correr por toda a região. É o que diz o verso 24. Sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Aqui Mateus ele dá como que um resumo. Endemoniados, lunáticos e paralíticos. O endemoniado, a pessoa possessa de um espírito maligno, que muitas vezes tinha uma força sobre-humana, que muitas vezes era incontrolável, essas pessoas Jesus trazia libertação. Ou seja, isso nos mostra que o reino de Deus está vindo porque as obras de Satanás estão sendo desfeitas pelo poder de Jesus. A Bíblia também fala em lunáticos, e aqui lunáticos, algumas versões vão traduzir por epilépticos, outras vão traduzir por loucos. O fato é que vejam que Mateus faz uma distinção. Ele não está dizendo que todas as pessoas às vezes as pessoas dizem assim, no mundo antigo lá, dizem que Jesus libertava endemoniados. Isso aí é mitologia. As pessoas confundiam loucura com possessão demoníaca. Não. Mateus faz uma distinção aqui. Possessão demoníaca e doença mental, que ele chama de lunáticos. O lunático aqui, a palavra no grego é a ideia da pessoa influenciada pelo poder da lua. Por isso o termo lunático. No mundo antigo, às vezes tinha essa crença de que talvez as circunstâncias dos atos vão deixar a pessoa meio enlouquecida. Então, no mundo pagão, se usava essa palavra para falar de loucura. Não que os judeus acreditassem nisso, mas o fato é que era uma palavra usada no mundo pagão, o evangelho foi escrito na linguagem do mundo pagão. Agora, o lunático, portanto, está falando de alienação mental, transtornos mentais, doenças mentais. Jesus curava essas doenças. E ele não confundia essas doenças com possessão demoníaca. Possessão demoníaca é uma coisa, doença mental é outra coisa. E Jesus traz cura também para esse tipo de transtorno que não havia nenhum tipo de cura e solução no mundo antigo, como até hoje muitas vezes não existe, apesar de todos os avanços da medicina. A medicina é extremamente limitada quando lida com transtornos mentais também, infelizmente. Gostaríamos que fosse diferente, mas o fato é que há muitas limitações. Mas Jesus, ele curava essas pessoas plenamente, como ninguém podia curar. E também curava paralíticos, o que aponta e representa aqui todo tipo de enfermidade. Porque talvez os paralíticos era talvez a enfermidade mais visível. A pessoa não pode andar, e se ele foi curado, ele foi curado. Ele está andando, não tem como questionar isso. Diferente de outras doenças, eu estou com dores no meu corpo, estou com isso. Poderia dizer, ele pensou que estava melhor e agora se sente melhor. Não, o paralítico não, o poder da mente não cura um paralítico de verdade. Pode talvez por algum segundo a pessoa ter algum espasmo ali, mas logo em seguida ela volta a ser paralítico, se não houver uma cura verdadeira. Então Jesus curava efetivamente paralíticos para mostrar que de fato era uma cura, era uma libertação verdadeira. E assim os milagres aconteciam como uma demonstração de que o reino de Deus estava chegando para aquele povo sofrido. O reino de Deus chegou. O mestre e o libertador, vejam, e aqui já começa a aparecer que Jesus não é apenas um profeta, não é apenas um grande ensinador, não é apenas um grande expositor da palavra. Jesus ele tem poder, inclusive, sobre as enfermidades. Aqui talvez alguns poderiam relembrar de alguns milagres que aconteceram na época de Elias e de Eliseu, mas novamente Jesus ele faz algo sem precedentes na história antiga de Israel. O que ele faz torna ele famoso, portanto. As multidões, o versículo 25 nos diz, Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão,
E vejam, essas regiões que ele menciona, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e a fama correndo por toda a Síria, isso é toda aquela região do Antigo Oriente Médio, que pega ali hoje partes da Síria, onde está Damasco, partes do Líbano, partes do norte de Israel, partes da atual Jordânia. Era uma região muito extensa que não era uma região judaica, não era uma região majoritariamente de judeus. Então pessoas de vários lugares vinham, possivelmente pessoas que não criam no Deus de Israel, mas ouviram a fama dele a partir dos seus ensinos, a partir do evangelho que ele pregava e especialmente, portanto, a partir do ministério de libertação que ele tinha, das curas que ele trazia para anunciar o evangelho do reino. E assim, numerosas multidões o seguiam. O início do ministério de Jesus significava que ele dificilmente estava sozinho. Ele sempre tinha multidões, pessoas ao redor dele. Ele tinha os discípulos como um círculo mais próximo e íntimo, e tinham as grandes multidões, um grande número de pessoas que andavam ao redor dele enquanto ele pregava, enquanto ele ensinava. E é nesse contexto, então, que o Sermão da Montanha é proferido. Capítulo 4, esses versículos finais do capítulo 4, nos mostram que o ministério de Jesus começou, atraiu grande atenção, ele pregava, por um lado pregava arrependimento, mas por outro lado ele pregava também as boas notícias de que o reino de Deus era chegado, estava chegando. E aí, antes de falarmos dos nossos dois últimos versículos, que são os versículos 1 e 2 do capítulo 5, talvez você esteja se perguntando, porque eu falei que reino dos céus e reino de Deus são a mesma coisa. Mas no que consiste o reino de Deus? Muitas vezes nós falamos, usamos essas palavras como chavão, o reino, eu tenho preocupação com o reino. Nós nos PGs fazemos as orações do reino, estamos preocupados com o crescimento da igreja. Mas reino de Deus é sinônimo de igreja? Sim e não. Reino de Deus significa que Deus é o rei de toda a criação? Sim e não. Reino de Deus significa o reino final, quando Jesus voltar a implantar o reino de paz, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem guerra? Sim e não. Por que eu digo sim e não? Porque o reino de Deus não é apenas isso. O reino de Deus é tudo isso. Mas às vezes no Evangelho a palavra reino de Deus pode significar algum desses aspectos. Então quando a Bíblia fala em reino de Deus, nós sabemos que em primeiro lugar, Deus é o rei de toda a criação. Ele é o Criador, Ele é rei. Queiramos ou não, saibamos ou não, aceitemos ou não, Ele é rei. E, em certo sentido, quando se fala em reino de Deus, se fala disso. Mas quando Jesus está falando aqui no Evangelho que o reino de Deus está próximo, ou que o reino de Deus está chegando, ele está falando de um segundo aspecto que é o poder salvador de Deus. O poder de Deus que traz libertação para o seu povo, que traz salvação para o seu povo. E aí era o que os judeus esperavam. Os judeus esperavam que Deus iria restaurar o povo de Israel, eles iriam derrotar as nações inimigas, iriam estabelecer um reino que talvez, inclusive, se expandisse por toda a terra. Os judeus aguardavam esse dia e aguardavam que viria então o Messias implantar essa libertação política e esse reino político. Assim que eles compreendiam a ideia de salvação naquele contexto. E Jesus, quando ele vem, ele começa a pregar, o reino está chegando. E o povo, muitas vezes o povo entendia então o reino nesse sentido, mas Jesus vai depois, por meio dos seus ensinos, inclusive no Sermão do Monte, ele vai começar a mostrar que o reino de Deus não é exatamente essa libertação política, pelo menos não naquele momento. Antes de uma libertação de governos e políticos perversos e corruptos que oprimem a população, antes disso é necessária uma libertação principal e maior, que é uma pré-condição para qualquer outra libertação, que é a libertação do próprio poder do pecado, que é a libertação do poder de Satanás sobre o mundo e sobre nós, que é a libertação do poder das trevas e que é, portanto, também a reconciliação das pessoas com Deus, de tal maneira que elas possam ser súditas do reino de Deus e ter um relacionamento pleno com Ele. E, portanto, quando Jesus está pregando o evangelho do reino e dizendo que o reino está chegando, é disso que ele está falando, que por meio do seu ministério, sua vida, sua morte, sua ressurreição, o reino de Deus está chegando de uma maneira plena neste mundo. E assim ele restaura o seu povo por meio da sua própria vida, morte e ressurreição, e depois todos aqueles que creem nele passam a ser então o povo, o Israel de Deus restaurado, que começam a desfrutar dessas bênçãos salvadoras de Deus. E a igreja, portanto, é também esse povo de Deus. A igreja se une a Israel como povo de Deus e, portanto, desfruta das suas bênçãos. Só que a igreja
não está desfrutando de todas as bênçãos. Nós sabemos que estamos sujeitos à morte, ao pecado, ao sofrimento, a doenças, à guerra. Isso ainda faz parte da nossa realidade. Então, quando falamos do reino de Deus e oramos, venha o teu reino, na oração do Pai Nosso, que é mencionada no Sermão do Monte, nós estamos falando de que o reino de Deus também virá no futuro. Por um lado, ele já veio. Por um lado, ele é uma realidade, principalmente por meio da igreja, que evangeliza e compartilha o evangelho do reino. Mas, por outro lado, nós aguardamos a consumação desse reino, quando então ele vier e se tornará aquele estado perfeito que Apocalipse nos fala, novo céu, nova terra, as bodas do Cordeiro, do qual a Santa Ceia, inclusive, é uma pequena representação dessa grande festa, esse banquete messiânico, esse grande dia de celebração. O Evangelho de Mateus vai nos falar também do banquete do povo de Deus. O fato é que nós, então, aguardamos. Nós, então, em algum sentido, o reino de Deus já chegou, mas em outro sentido o reino de Deus está chegando por meio da igreja do Evangelho, e em outro sentido o reino de Deus ainda vai chegar quando Jesus voltar. Passado, presente e futuro são uma realidade quando nós falamos de reino de Deus. Pode ser um pouco confuso entender. Eu sei que talvez uma explicação rápida assim possa ser um pouco difícil de guardar isso, mas lembre-se disso. O reino de Deus é tanto o passado do que Deus fez e da vinda de Jesus e do seu governo sobre a criação, também é o presente que a igreja, na medida em que cumpre a sua missão, ela está expandindo o reino de Deus nesse mundo, mas também é futuro, porque quando Jesus voltar, aí sim, definitivamente, o reino de Deus será implantado sobre toda a terra, todo o olho verá, todos o adorarão, e quem não o adorar estará fora desse reino, mas aqueles que estiverem no reino desfrutarão da vida e paz eterna na presença de Deus. É esse evangelho, portanto, que Jesus pregava, esse evangelho que a igreja é chamada a pregar hoje, quase 2000 anos depois. E assim, Jesus começa a pregar e ensinar. Vejam, às vezes nós fazemos a distinção entre pregar, pregação e ensino, mas o ensino, toda a pregação envolve ensino, mas a pregação não é apenas ensino. E a Bíblia aqui, quando ela fala que Jesus ensinou, ela também, em algum sentido, ela está ensinando que Jesus estava também pregando enquanto ensinava. A pregação, ela sempre vai ter uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa solenidade, no sentido de que ela faz um chamado, ela nos confronta com a palavra, ela não está ensinando apenas verdades gerais. Ela quer realmente, ela quer nos confrontar e quer que essa palavra seja aplicada na nossa vida no dia a dia. Ela é, na verdade, uma transmissão da palavra de Deus, e a palavra de Deus tem o poder de produzir vida. Então a pregação ela tem esse objetivo de impactar sobrenaturalmente aquele que ouve. O ensino ele pode ser um pouco mais informal, e o ensino não necessariamente tem que ter uma aplicação tão prática, ainda que isso seja desejável. Mas Jesus, ele começa no seu ministério, ele sempre que ele prega, ele também está ensinando, porque ele percebe que o povo precisa aprender a respeito do evangelho do reino de Deus, precisa aprender sobre o reino de Deus, e ele então profere este sermão. A Bíblia nos diz no capítulo 5, versículos 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, ele subiu a um monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Primeira coisa, Jesus vê as multidões, há uma grande multidão seguindo, talvez só por causa dos milagres dele, querem ver coisas acontecer, mas Jesus quer ensinar, ele sabe que os milagres não são suficientes para que essas pessoas possam entrar no reino dos céus. Os milagres não levam as pessoas a crerem verdadeiramente, a terem fé, a se arrependerem dos seus pecados e aceitarem a vontade de Deus nas suas vidas. Ela pode gerar, às vezes, haver um milagre, pode às vezes ser como é que eu posso dizer, um catalisador, um sinal que nos leve a ouvir o Evangelho e nos leve, portanto, a nos aproximar e a ter a conversão, mas ele por si só, muitas vezes, não vai produzir a conversão. Às vezes ele pode gerar uma euforia inicial, mas logo em seguida, com as rotinas da vida, os desafios da vida, às vezes a pessoa pode perder, né, aquela alegria, aquela confiança que ela adquiriu ao ver um milagre. Portanto, Jesus vê a necessidade de ensinar as multidões, e não apenas de curar e libertar, mas de ensinar. As multidões precisam ser ensinadas, elas precisam aprender o evangelho do reino. Então, ele sobe a um monte e se assenta. É estranho isso, né? Eu estou aqui pregando para vocês em pé, e Jesus... ele se assenta para ensinar. Talvez vocês pensem por que ele faz isso. Na verdade, o motivo por qual Jesus faz isso é porque isso era comum no mundo antigo. Na sinagoga, a Bíblia era lida em pé. A Escritura, no caso, ela era lida em pé. Mas logo após a leitura,
o mestre se sentava numa cadeira e ensinava sentado. Por isso se falava cadeira de Moisés, que era onde aquela pessoa que estava ensinando a lei de Moisés, a autoridade de Moisés, ela estava assentada. O mestre se assenta para ensinar. E Jesus, um judeu, está dentro da tradição judaica, ele se assenta. Isso quer dizer que o certo então é o pregador se sentar para ensinar, para pregar? Não é uma regra, mas é um costume judaico que havia na sinagoga. E Jesus então ele faz isso também, ele se assenta e os seus discípulos se aproximam. Quem são os discípulos? São os 12? Não necessariamente. Discípulos aqui é um termo genérico que falam de pessoas que estavam ali atrás de Jesus, que estavam seguindo ele. Poderia ser muita gente da multidão, poderiam ser só alguns da multidão, né? Mas o fato é que algumas pessoas, então, se aproximaram de Jesus na medida em que ele se assenta, e o se assentar é porque ele quer ensinar, eles se assentam e se dispõem, portanto, a ouvir o que o mestre tem a dizer. E ele, então, abre a boca e passa a ensiná-los, dizendo. E aí, o sermão, o famoso, célebre Sermão do Monte, começa. Nós não vamos entrar nas bem-aventuranças nessa manhã, as bem-aventuranças serão a mensagem da próxima semana, né? Nós também teremos aí aproximadamente 12, 13 semanas para expor o conteúdo do Sermão da Montanha, mas não pensem vocês, se nós pegarmos hoje e lermos esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, nós vamos pensar assim, poxa, eu li isso aqui em 10, 15 minutos, 20 minutos, então Jesus pregou isso aqui, ensinou isso aqui em 1 hora, que nem uma pregação. Não pensem que foi assim, meus irmãos. O Sermão da Montanha é um resumo do ensinamento de Jesus, é um resumo. Jesus possivelmente levou várias horas ou talvez até vários dias para ensinar o que está aqui. Mateus tomou algumas notas do que Jesus ensinou. Lucas vai depois no capítulo 6 do Evangelho, também tem o sermão. Muito se discute se o relato do Sermão da Montanha é o mesmo relato, a mesma ocasião em que foi proferido o Sermão da Montanha aqui em Mateus. Na igreja antiga se dizia que eram ocasiões diferentes. Jesus repetiu mais ou menos o mesmo ensino numa outra ocasião. Por isso, Lucas, lá no Evangelho, vocês vão ver que Lucas diz que Jesus foi num lugar plano e de pé ensinou. E aqui diz que Jesus subiu a um monte e se assentou para ensinar. E com base nisso, então, as pessoas dizem, foram ocasiões diferentes. Mas se nós olharmos o contexto imediato do sermão, vocês vão ver que é muito parecido, né, o momento em que está lá o Sermão da Montanha em Lucas e o Sermão da Montanha em Jesus. O que muda só é que Lucas bota o ministério dos discípulos antes do sermão e Mateus coloca depois. Essa é a diferença. Mas alguns que defendem que é o mesmo sermão vão dizer que Mateus não tem preocupação cronológica e sim temática, enquanto que Lucas tem uma preocupação cronológica, né? O fato é que, assim, não é tão importante saber se é a mesma ocasião ou o mesmo discurso. Dá para conciliar os dois sermões? Dá. Mas eu não vou aqui, meus irmãos, o tempo não me permite, e também acho que não é tanto o propósito da pregação, eu não vou dar aqui uma aula para explicar as diferenças e semelhanças desses dois sermões, ou as várias teorias que existem para conciliá-los, ou a crítica que se faz para duvidar da autenticidade disso. Não vou fazer isso aqui no púlpito porque o tempo não nos permite. Mas eu me disponho, irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, por que é diferente, por que é parecido Lucas e Mateus, por favor, me procurem depois, ao final do culto, durante a semana, me mandem algum WhatsApp, conversamos ao vivo. Eu posso ajudar vocês, posso dar alguma explicação mais detalhada, posso indicar alguma leitura, eu estou à disposição de vocês. Mas para os nossos objetivos, nós estamos aqui ensinando o Sermão da Montanha segundo o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus, portanto, tem um sermão muito completo, muito extenso, e as palavras aqui proferidas, elas têm um objetivo muito claro, que é: se Jesus pregava o evangelho do reino, o arrependimento do reino, ele mostra agora nesse sermão o que significa essa vida de arrependimento. O que significa seguir a Jesus Cristo? Qual é o caráter do súdito do reino? Um grande pregador da tradição cristã, Martin Lloyd Jones, pregou no século XX nas igrejas de Londres, igrejas que lotavam para ouvir os seus sermões. Ele fez uma série de mensagens no Sermão do Monte em 60 semanas, com mais de um ano pregando. E ele diz que o Sermão do Monte ele fala essencialmente do caráter do cristão. É do caráter, não é regras que devem ser lidas isoladamente. Né? Eu vou lá aqui, vou ler aqui. Né? Se alguém pedir a sua capa, dá para ele a sua capa. Né? Eu dei até 2. A pessoa vai ler isso e vai pensar, então todo mundo que pediu eu dou, e daqui a pouco o meu armário está vazio, eu não tenho nem para mim. Vejam, isso é uma interpretação absurda. Por quê? Porque as pessoas pegam uma passagem isolada e interpretam ela literalmente de uma maneira absurda. E não é assim que o Sermão do Monte deve ser lido. Ele deve ser lido de uma maneira
mais contextual, mais geral. E no geral, no contextual, o que o Sermão do Montanha vai nos ensinar? Qual é o caráter do súdito do reino de Deus? De uma maneira geral, é esse o seu caráter. E esse caráter, dependendo das circunstâncias concretas, dependendo do nosso contexto onde vivemos, das pessoas com quem convivemos, esse caráter vai se manifestar em determinados momentos. Em determinados momentos, esses ensinos vão se aplicar à nossa vida dessa maneira. Em determinados momentos, não vão se aplicar dessa maneira, porque seria um absurdo. Então, a gente não pode se perder em passagens isoladas. Nós temos sempre que nos lembrar que isso é uma demonstração geral do caráter do cristão, do súdito do reino de Deus. E também, como dizia Lutero, como até hoje insiste a tradição luterana, o Sermão da Montanha também tem um objetivo de nos mostrar que a lei de Deus ela é perfeita, mas nós não somos perfeitos. E, portanto, nós nunca conseguiremos atingir uma perfeição de guardar o Sermão do Monte para sermos salvos. Quando nós tentamos guardar todas essas palavras de Jesus, nós falhamos miseravelmente. E se a nossa confiança para a salvação depende dos nossos méritos, nós vamos cair no desespero e achar que Deus nos rejeitou. Então, a importância do Sermão do Monte é porque ele mostra quem nós somos. Ele mostra que, não obstante nossos desejos, nossos bons desejos, nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. O Sermão da Montanha ele tem como objetivo nos levar, portanto, a nos desesperarmos das nossas próprias capacidades e a confiarmos naquele que ensinou e viveu com perfeição esse sermão em nosso lugar. E Lloyd Jones também dizia, e não apenas ele, mas vários outros grandes pregadores, porque esse sermão foi pregado por muitas e muitas multidões ao longo da história da humanidade. Ele também dizia, o Sermão do Monte ele foi pregado por Jesus e foi vivido com Jesus com perfeição, e ninguém vai ser salvo porque guarda o sermão. Mas quem se arrependeu e creu em Jesus vai agora ter o poder e a inspiração para viver à luz desse Sermão do Monte. É assim que vocês devem encarar, meus irmãos. Vocês não são salvos, vocês não se tornam cristãos porque procuraram guardar o Sermão do Monte. Mas porque vocês são cristãos, vocês agora procuram viver com esse caráter de súditos do reino de Deus. A nossa condição de filhos de Deus ela é dada pela fé. E uma vez que nós somos filhos de Deus arrependidos, nós então temos o Espírito e queremos viver à luz da vontade de Deus como é manifestado aqui. Mas seria um grande equívoco e uma grande inutilidade pregar o Sermão do Monte se todos saíssem daqui pensando que serão salvos por guardar esse sermão e, portanto, pelos seus próprios méritos. Não seremos salvos pelos nossos próprios méritos, não seremos salvos pela nossa perfeição. Somos salvos pelos méritos e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim eu quero encerrar essa pregação com três aplicações. Três aplicações a partir de todas essas explicações que eu dei. Nós precisamos, e a primeira aplicação ela está relacionada com essa conclusão que eu estava fazendo aqui. Nós precisamos, portanto, ler o Evangelho e os ensinos de Jesus, como o Evangelho. Cristo tem que ser visto como o nosso Salvador, como o nosso Libertador, antes de ser visto como o nosso exemplo. Ele é nosso exemplo. Mas antes de ser exemplo, ele é o Cristo que veio por nós, para nos salvar. Ele não veio aqui para dizer, olha aqui, toma aqui uma série de regras, segue, te vira, e se tu conseguir alcançar o sucesso, tu é digno, está aprovado, pode entrar no reino dos céus. Isso seria cruel da parte dele. Jesus não é um mestre que está aqui propondo um método de autoajuda para que nós conquistemos a salvação por nossos próprios esforços. Não. Jesus é ele mesmo, nosso próprio Salvador. É por causa dele que nós somos salvos e não por causa da nossa perícia em guardar os seus ensinos. Então, antes de ler qualquer coisa que Jesus deseja que nós façamos, devemos lembrar-nos sempre que ele é, antes de tudo, o nosso Salvador. Ele não é apenas um novo Moisés que nos dá uma nova lei. Ele é mais do que isso porque ele se identifica conosco e ele guarda essa lei, esses ensinos de uma maneira perfeita em nosso lugar e por nós. Então, quando eu olho para ele com a perfeição dele e creio nele, com fé e arrependimento, a sua justiça se aplica a mim, a nós. E agora Deus me vê dessa maneira, Deus me vê como justo em Cristo Jesus. E porque Deus me vê como justo em Cristo Jesus, eu recebo o seu Espírito, agora então eu posso tentar viver à luz dos ensinos de Jesus. E quando eu falhar, eu tenho que sempre me lembrar de que Jesus Cristo é o meu Salvador e que, portanto, a minha esperança está nele e não na minha capacidade.
E, portanto, eu confesso meus pecados e confio no seu perdão, porque sei que o seu sacrifício foi perfeito para me salvar e suficiente para me salvar. Então, precisamos lembrar, não pense que, portanto, você precisa cumprir o sermão para ser considerado cristão, mas pense sempre que uma vez que, pela fé, você está em Cristo, o que Cristo fez por você, significa que agora você é justo em Cristo e agora você tem o poder para desejar e para viver à luz daquilo que Jesus Cristo ensinou. Esse, portanto, é o sentido do Sermão da Montanha e ao longo das próximas semanas estaremos mostrando isso. Segunda aplicação, uma pergunta importante aqui. Todos vocês já leram o Sermão do Monte, muito provavelmente em algum momento das suas vidas já leram, talvez tenham lido recentemente. Talvez tenham lido há muito tempo, mas muitas das palavras que serão ensinadas e pregadas aqui vocês vão ver que já conhecem, que já ouviram. Mas a pergunta que eu faço é, qual é o papel que essas palavras e ensinos de Jesus têm na sua vida hoje? Porque o Sermão da Montanha, meus irmãos, ao contrário do que algumas correntes teológicas, como o dispensacionalismo, que é um grande equívoco, ensina, né? O dispensacionalismo diz que o Sermão do Monte é a ética do reino milenial que vai vir na vinda de Jesus. Esqueçam isso não é verdade. O Sermão do Monte foi ensinado por Jesus para a igreja no presente, para o seu povo no presente. Ele é para nós hoje. Se, portanto, o Sermão do Monte é para nós hoje, não é para uma era futura, não é para os perfeitos que não têm mais natureza pecaminosa, mas é para o presente, para agora, para nós pecadores, qual é o papel que o Sermão da Montanha tem na sua vida hoje? Como você encara esse sermão? Como ele impacta o seu modo de pensar, suas decisões, suas atitudes? Bem-aventurados sois vós, os que choram, os humildes, quando vos perseguirem, quando fizerem mal contra vocês são abençoados. Como isso impacta a sua vida? Quando Jesus fala do casamento, quando Jesus fala do divórcio, quando Jesus fala da tentação, do adultério, das contendas, do praticar a palavra de Deus. Qual o peso que isso tem na sua vida hoje? Isso é uma realidade concreta na sua vida ou são coisas que estão lá adormecidas e que você não dá importância nas suas atitudes e nas suas decisões? Essa é a segunda aplicação, meditar a respeito disso. Por fim, a terceira e última aplicação. Viver à luz do Sermão do Monte, com esse caráter de súditos do reino de Deus, irá nos transformar. Certamente, nossa vida será transformada. Mas não apenas transformará a nossa vida, transformará a igreja, transformará as pessoas que estão ao nosso redor, transformará a nossa família, transformará os nossos irmãos de fé, transformará a maneira como as pessoas encaram a nós e o Evangelho e a fé que nós professamos. Viver à luz do Sermão do Monte vai transformar o evangelismo, vai transformar a missão da igreja. Porque uma das formas da igreja fazer missão é sendo um testemunho vivo do reino de Deus, um testemunho vivo do Evangelho. E o testemunho vivo do Evangelho, ele se dá para além do discurso e para além da pregação, que são importantes, para além do que falamos, porque se nós não falarmos ninguém vai se converter, mas para além do que falamos é pela maneira como vivemos. No Sermão do Monte, se ele diz sobre a maneira que um súdito do reino de Deus vive, significa que nós também devemos nos inspirar e viver dessa maneira. E, portanto, se vivermos dessa maneira, o Sermão do Monte vai impactar a nossa missão da igreja. Se vivermos como o Sermão do Monte nos ensina, haverá um avivamento no povo de Deus. Lloyd Jones cria nisso piamente. Ele nunca viu o avivamento na sua época, na sua geração, nos anos 60 e 70. Mas ele tinha expectativa de que o avivamento viria quando o povo de Deus se humilhasse e procurasse fazer a vontade de Deus, guardar a sua vontade de Deus, se arrependesse dos seus pecados e vivesse à luz do Sermão do Monte. Ele cria que multidões iriam se converter porque ele veria que há uma comunidade, há um povo de Deus que é diferente. A ética do reino de Deus exposta no Sermão do Monte mostra um povo que é diferente de todos os povos do mundo e de todos os reinos do mundo. E é somente quando tivermos esse diferencial que a mensagem evangelística vai ter um impacto maior do que tem hoje. Muitas vezes o evangelismo não tem impacto porque a igreja falha em dar um bom testemunho. A igreja falha em viver da maneira que realmente transmite o amor de Deus e o amor do povo de Deus pelas pessoas. Nós falhamos e, portanto, somos chamados a procurar viver à luz dessa maneira. Se nós cremos em Jesus, nós somos chamados a viver e somos chamados a testemunhar.
Então, que possamos viver conforme os ensinos de Jesus que serão ministrados ao longo das próximas semanas. Eu oro para que todos vocês possam meditar nessas palavras, meditar nas palavras do sermão. Leiam o Sermão da Montanha ao longo dessa semana, ao longo das próximas semanas. Leiam previamente antes de vir para a igreja. Leiam, meditem nessas palavras, deixem que elas entrem em seus corações, deixem que ela transforme os desejos de você, e assim, vivendo dessa maneira, nossa igreja e a igreja do mundo e o mundo ao redor vai ser impactado por um povo de Deus que vive à luz do reino de Deus que está entre nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse papel. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.